é as perdas que se tornam ganhos. As perdas que se tornam ganhos. Para entender esse princípio de Cristo, quando ele diz: aquele que perder a sua vida, achá-la-á, mas aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Daí vem esse tema então, as perdas que são ganhos. E nós entendemos que Cristo, ele sempre foi na contramão do sistema. Jesus foi na contramão dos fariseus, foi na contramão dos saduceus, que eram grupos daquela época. Um exaltava o templo demais, o templo de Moisés, e o templo de Deus, e a lei, e o outro exaltava demais a lei. E esses grupos, eles defendiam algumas teses baseados somente na religião. Jesus, então, ele vem no contrapé, sendo o Filho de Deus, ele se esvazia de si mesmo, Filipenses 2,5, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, e se esvaziou da sua glória, sendo humilhado e sendo morto com morte de cruz. Ele se esvazia e ele vem com propriedade, ele vem com uma doutrina nova, ele vem com uma doutrina eficaz, ele vem com uma doutrina verdadeira. E essa doutrina feria completamente os princípios anteriores. Por isso os fariseus e os saduceus detestavam Jesus, não gostavam de Jesus. E por que não gostavam de Jesus? Porque Jesus confrontava tudo que eles ensinavam. Jesus, na verdade, falava tudo ao contrário do que eles queriam ouvir. E aquilo que era muito importante na pregação deles, Jesus desprezava. E Jesus falava: isso não é nada. Como, por exemplo, eles tinham um sábado como um dia santo. Então, no sábado não podia fazer nada. E aí, então, Jesus um dia curou uma pessoa no sábado. E eles falaram: como o Senhor faz isso? Como você faz isso? Cura no sábado. Nós não podemos fazer nada. A lei diz que não pode fazer. E Jesus falou para eles: se vocês que têm criação, se um boi cair no rio, num dia só porque é sábado, vocês vão tirar o boi? Nós vamos tirar. Então, como que eu, vendo uma pessoa doente, não iria curá-la só porque é sábado? Então eles colocavam a religiosidade deles acima da vida humana. Então Jesus veio para contrapor tudo que eles estavam falando. Quem está entendendo a palavra que o pastor está falando? Jesus andava no sentido anti-horário. Enquanto eles estavam no sentido normal, Jesus estava andando no sentido inverso. Jesus então nos ensina um novo pensamento. Jesus então nos ensina uma nova vida. E você que está aqui na igreja, em Cristo, você tem que buscar viver essa nova vida. Porque senão, você vai tentar encaixar religião na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Nada. Se você procurar viver a nova vida que Jesus está oferecendo, a tua mente vai mudar. As suas convicções vão mudar. Os seus valores serão outros. As suas alegrias serão outras. Porque antes de Jesus, até fiz uma brincadeira aqui com o altar, né? Que tava branco igual a neve. Aí eu falei: não tem nada. A gente passava pano, né, Léo? 3 meses passando pano e falava: não é possível o altar não ficar preto. Meu Deus do céu. Aí veio o cara aqui e passou a cera. Aí eu brinquei, né? Antes de Jesus, depois de Jesus. Como ficou bonito. E é assim, antes de Jesus, é uma vida sem gosto, é uma vida que não encaixa, é uma vida que não tem um propósito, é uma vida que você não sabe o próximo passo, é uma vida que tem até uma religião, mas a religião não muda a vida das pessoas. O que muda é Jesus. Aí os fariseus pregavam: se uma pessoa pecar, dependendo do pecado dela, ela tem que ser apedrejada. Mas Jesus falava: se uma pessoa pecar e se arrepender, nós vamos perdoar. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Pedro perguntou. O Senhor falou: 70 vezes 7. Enquanto os fariseus oravam em praça pública, Jesus falou: não orem em praça pública para serem vistos como fazem os fariseus, que orem em pé no meio das praças para serem louvados pelos homens. Mas vós, quando vocês forem orar, entra no teu quarto e no secreto o teu pai que te vê te recompensará.
Jesus então muda a forma de orar. Porque eles oravam para que, não oravam para orar para Deus, para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Eles oravam simplesmente para serem louvados pelos homens. Eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas. E eu não estou falando aqui quem está sentado na frente não, que eu até gosto que senta, que ele senta lá atrás e fala, vem para frente. Quando eles amavam os primeiros lugares, é que eles amavam a posição. Eles amavam o status. E Jesus falava o quê? Entre vocês vai ser diferente. Aquele que quiser ser o maior, que seja o que sirva. Entre vocês o maior será o menor, e o menor será o maior. Jesus já quebra esse negócio de ser o mais importante. Jesus já quebra o ego do homem. A religião tinha um ego, Jesus veio e quebrou. Como se Jesus desse um, como fala aqui na Zona Leste, um rodo. Vou lá e deu um rodo. Que negócio de posição, que negócio de status, que negócio de olhar para os outros achando que você é mais importante. Você não é mais importante que ninguém, você é igual a todo mundo. E assim será, aqueles que seguem a Cristo devem imitá-lo, devem descer. E aí vem a palavra que hoje eu quero ministrar para vocês. No reino de Deus, muitas vezes a gente tem que perder para ganhar. Eu vim hoje para a igreja, escutei uma pessoa, que eu escuto, rádios assim que falam da palavra. E a pessoa falava assim na rádio: você vai ter uma semana de vitórias. Aí eu pensei comigo, e eu vou pregar ao contrário. A pessoa está falando que eles vão ter uma semana de vitórias. Hoje na minha igreja eu vou pregar: se preparem para a derrota. Pastor, não falou uma coisa dessa. E agora minha vida já está ruim, você vai falar que eu vou ter derrota? Irmão, e se tiver? Porque a gente está vivendo um evangelho de triunfalismo. A gente está vivendo um evangelho em que as pessoas só querem ganhar. Mas Jesus nos ensinou a perder. Se você vê a história de Cristo, ele ganhou alguma coisa? Ele só perdeu. Humanamente, ele só perdeu. Fisicamente, nem se fala. Monetariamente, ele diz: o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, não tem onde dormir. Mas nós não. Nós queremos tudo. Nós queremos ganhar sempre. Nós queremos posição. Nós queremos o evangelho que nos dá alguma coisa, porque se ele não der, eu mudo de igreja. Eu vou buscar um pastor que vai profetizar a minha vitória, porque eu não estou preparado para ouvir que eu posso ter derrotas. E hoje eu vim aqui para dizer para vocês que esse é o evangelho de Cristo. Não é um evangelho só de vitórias. Quer um exemplo bíblico? José. Coitado do Zé. O Zé só se lascou. Foi o único o filho de Raquel, que Raquel teve só 2 filhos, que foi Benjamim e José. É o filho que o pai mais amava, mas ele não tinha culpa. Mas se lascou, os irmãos ficaram com inveja, ele ainda ajudou. Porque a José estava indo numa igreja que só falava que ele ia subir. Aí ele foi lá e ainda abriu a boca que ia subir. Só que ele não entendeu que o caminho que Deus tinha para ele subir era descer. Aí ele vai para o poço. Lá no poço, ele perde a sua família, porque os irmãos venderam. Só que ele ganha uma oportunidade dos ismaelitas. Depois os ismaelitas vendem ele para o Egito, para um senhor que se chamava Potifar. Ele perde os ismaelitas, mas ele ganha agora uma casa para ele governar. Depois ele é acusado injustamente pela mulher desse homem, e ele é acusado de estupro, e ele é mandado para a prisão. Ele perde a casa, a única coisa que ele tinha, perde de novo, ele vai para a prisão. Só que lá na prisão ele ganha a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro do faraó. Só que depois que o copeiro sai da prisão, ele se esquece de José, e José perde de novo. Só que quando, no momento oportuno, faraó tem um sonho, e o copeiro lembra de José. Só que José já era o dono da prisão. Ele era um homem tão sábio, que ele cuidava tão bem. Ele era um homem tão ajuizado, que os presos agora obedeciam José em tudo. Só que ele perde aquela posição, porque agora ele ia interpretar o sonho do faraó. E quando ele interpreta o sonho do faraó, o plano de Deus se cumpre na vida dele. Porque ele interpreta certo o sonho do faraó. E faraó fala assim: agora, ô Zezinho, agora não é mais o Zezinho, agora é o Zezão. Agora, José, porque você interpretou correto, você vai dominar o Egito junto comigo. Só eu serei maior do que você no trono. Mas ninguém levanta o pé e nenhuma mão sem falar com você primeiro.
Você entendeu o que aconteceu na vida de José? Ele teve que perder muito para depois ganhar muito. Por isso que nós temos que estar preparados para perder. Porque o caminho que Deus usou para erguer José, a escada foi uma escada de sofrimento. A escada que Deus usou para levantar José foi uma escada de derrotas. E se ele tivesse desistido? E se ele não soubesse perder? E se ele ficasse revoltado? E se ele ficasse magoado? E se ele ficasse decepcionado? E se ele mudasse de Deus? Porque tinha todos os motivos para ele fazer isso. Mas na verdade, ele desceu no fundo do poço. E eu costumo dizer que o fundo do poço é o lugar onde não tem mais para onde descer. Quando você está na pior situação da sua vida, que você está no fundo do poço, dá um glória a Deus. Não ouve o glória a Deus da igreja e quem está em casa. Glória a Deus, fala glória a Deus. Você está na pior situação da sua vida, então é o seguinte, não tem mais para onde descer. Agora começou o tempo de Deus te erguer. E você vai subir na escada das suas próprias derrotas. Porque você sai das derrotas mais experiente, você sai das derrotas mais fortalecido, você sai dos desertos com mais fé do que você entrou. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Então fala assim, Senhor, que venha o teu reino. Quando o reino de Deus vem, sabe o que acontece? Pergunta assim para mim, o que, pastor? Quando o reino de Deus vem, vem a justificação sobre a tua vida. E aí eu entendo o seguinte, eu não preciso me justificar. Não preciso me justificar. Eu não me justifico mais para homens. Eu não preciso dar desculpa. Eu não preciso ir lá e pagar com a mesma moeda, porque é isso que os fariseus pregavam. Se alguém te ferir com a espada, vocês não sabem o provérbio popular, queridos? Se alguém te ferir com ferro, não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que o pastor Éder faz? Sim. E não é assim que Deus tem me ensinado a ser diferente? Sim. Por quê? Porque eu não gosto de levar desaforo para casa. Mas se Deus quer que leva? Eu não gosto de levar desaforo para casa. A banda Tempo Sagrado ficou aqui comigo conversando. Eles deram tanta risada. Eu contei para vocês, né, que do hospital, que eu fui no hospital com a Fran. Contei? Que chegou lá no hospital, não queria deixar eu entrar desde a porta. Aí depois, no fim de tudo, eu briguei com a recepcionista, eu briguei com a porteira, briguei com a recepcionista, briguei com a médica e depois briguei com o supervisor da médica. Aí depois de tudo isso, o médico falou, deixa esse louco assistir. Aí depois que eu assisti, a médica falou, quer falar alguma coisa? Eu falei, não, só queria acompanhar mesmo. Aí dessa vez agora, eu falei, Fran, aí a Fran fica me instigando. Vamos comigo, amor, vou fazer mais um exame. Eu falei, vai sozinha, para de me tentar. Que depois eu brigo e vocês vão falando que o problema sou eu. Porque se eu for lá, eu vou entrar. Ah, então é melhor você ficar. Porque senão eu vou brigar. Agora tudo eu chamo o Celso Russomano. Vou no mercado. Outro dia eu fui no mercado, peguei 2 da NET. Cheguei no caixa, tava solto. Peguei os 2 da NET, cheguei no caixa. A mulher foi cobrar. Senhor, cobrou 4. Eu falei, não, senhora, eu tô levando 2. Ela falou, mas aqui o código tem que ser 4. Eu falei, que tem que ser 4. Então muda o teu código, porque a lei diz que eu posso levar 2. Como assim, senhor? Aprendi com o Celso Russomano. Eu assisto os vídeos, né? Aí ela, então eu vou chamar o gerente. Então, aí eu não queria brigar, porque agora eu tô fugindo do Ismael. Entendeu? Porque o Ismael é aquele que briga, né? O Isaac não briga, então o Ismael briga. Então eu falei, não, tá amarrado. Mas impressionante. Como que me persegue o negócio pra eu tirar satisfação. Pra vir me injustiçar, eu detesto ser injustiçado. Mas aí quanto mais você detesta ser injustiçado, mais Deus permite a injustiça. Porque ou você aprende a deixar Deus te justificar, ou senão você vai ficar sofrendo à toa. É tão bom, queridos, quando Deus nos justifica. Esses dias aí, contei do cabo que a Fran foi trocar, o último. Não contei? Comprei 2 cabos errados. Aí fui lá, trocou. O cara não queria trocar, conversei com o cara trocou. Depois encomendei os abençoados do cabo, não medi a descida do cabo, que tinha que passar os cabos por cima aqui na igreja. Comprei errado de novo. Aí eu falei, Fran, é melhor você ir lá, porque se eu for, o cara não vai querer trocar. Aí ela vai a Fran, né? Aí ela foi lá.
Meu, impressionante. Eu falei, eu não vou para não ter briga, né? Aí quando chegou lá na loja, o cara falou, ela conversou com o cara ia trocar, né? Não foi? O cara ia trocar. Tava até trocando já. Aí de repente veio uma voz do além, a voz a voz do capiroto, e falou o quê? Ô, por acaso esse cabo aí é pro tal do Éder? Eu falei, ó, eu nem tô lá. Não foi? É por causa do tal do Éder? Aí a Fran não sabia pra onde olhar, né? É na Avenida Sapopemba? Aí a Fran, acho que é. Né? Ah não, pro Éder eu não troco não. Eu não fui lá pra não brigar. O que aconteceu? O cara me ligou. O que eu fiz? Liguei. Falei, é o seguinte. Errei sim, quem não erra, quem nunca errou. Tudo bem que era 30 metros e eu comprei 10, mas quem não erra por 20 metros? Aí ele falou, mas 2 vezes, né? É burrice. Não falou com essas palavras, mas quis dizer. Aí eu falei, então é o seguinte. Olha, irmão, eu sou cliente seu. Sabe quanto nós gastamos só de fio, irmãos, aqui? R$1.000. Aí eu falei assim, pô, a gente gastou só de fio R$1.000. Pô, misericórdia, no meio da pandemia, você tem que trocar 3 vezes se eu quiser. É, senhor, mas eu ia até trocar pra menina, mas de repente alguém gritou, é do Éder, então eu não vou trocar. Aí eu falei, então é o seguinte, se você quiser trocar por bem, você vai trocar. Se você não quiser, eu ligo agora pro Celso Russomano. Vou com ele aí. Ah, então pode vir com ele. Vem com ele então. Falei, então eu vou com ele. Vou com ele aí, você vai ver só. Vai aparecer na televisão. Olha, por causa de um cabo, você vai fazer tudo isso. Aí ele não ia trocar mesmo. Aí eu falei assim, irmão, de verdade, você vai perder um cliente por causa de um cabo. Ó, tá bom, eu vou trocar, mas é a última vez. Fala pra esse cara que tá medindo lá que eu não troco mais. Era o mesmo. Enfim, trocou. E amém. Falei, amém. Mas você vê que coisa? Eu fugindo da briga, a briga me perseguindo. Amarrado em nome de Jesus, porque nós não aceitamos ser injustiçados. A gente quer pagar com a mesma moeda. A gente quer dar o troco. Os fariseus falaram, quem com a espada fere, com a espada... Vocês estão aqui ou não? Vou repetir. Quem com a espada fere, com a espada... Mas o que Jesus falou em Mateus 5,39? Se alguém te ferir numa face, bebê, bate na outra. Eu não vou falar para você olhar para quem está do lado, que não pode. Mas faz assim, bebê. Pode falar, irmão, bebê. Se você bater numa face, eu não vou brigar com você. Bate na outra. Porque Jesus nos ensinou a ser assim. É fácil? Não é fácil. Pastor, eu não sou Jesus. Vem pisar no meu carro para você ver se eu não viro no giraia. Vem pisar no meu carro para você ver se você vai me conhecer. Irmão, vou conhecer. Em nome de Jesus. É essa transformação que Deus quer. Porque aí você vai fazer a sua própria justiça. Deus não pode fazer nada por você. E eu estou aprendendo isso com a minha querida e amada esposa. Porque, irmãos, hoje mesmo, esse negócio aí de Deus vai te justificar, não faça nada, Deus vai te justificar. Hoje eu acabei de manhã, nessa correria, a gente acaba, né, muitas vezes falando o que não deve, né? Aí ela veio, eu falei de qualquer jeito com ela, né? Eu falei não sei o que eu vi que feriu ela. Aí veio na minha cabeça, eu vou justificar. Eu falei, a primeira vez que eu vi ela apareceu, eu falei, então, perdoa porque eu falei aquela palavra, tá bom? Dá um beijo. Eu quero que Deus justifique ela contra mim e eu não. Você entende como funciona? Que quando você quer se justificar, Deus não pode fazer nada. Mas quando você entende que é Deus que justifica, aí você não precisa nem chamar o Celso Russomano. Não precisa nem se esquentar sua cabeça. Porque você vive, põe aí para mim o Salmo 37, versículo 6. Sabe o que está escrito lá? Abra lá a sua Bíblia. Salmo 37, no versículo 6. O que vai acontecer com você? Salmo 37, versículo 6. Sabe o que diz? Que Ele fará a tua justiça resplandecer como o sol do meio-dia. Aleluia! Olha o que o Senhor está falando. Não faça nada. Foi injustiçado? Não faça nada. Perdeu? Não faça nada. Porque na verdade, humanamente você perdeu, mas no reino você está ganhando. Cada dia mais. Leia comigo aí. Quem achou? Salmo 37, versículo 6. Leia. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito
como o meio-dia, como o sol do meio-dia. Irmão, hoje estava mó frio de manhã, mas quando deu meio-dia, o sol apareceu. E não tem ninguém que possa impedir o sol do meio-dia quando ele aparece. Quando ele aparece forte. Quando ele aparece resplandecente. E Deus está falando que se você foi injustiçado, ou injustiçada, ou se você perdeu alguma coisa injustamente, o sol vai brilhar na tua vida contra os teus inimigos. E o Senhor há de te justificar em nome de Jesus. Amém? Não tente se justificar. Romanos 12, versículo 19, 20 e 21, que a palavra fala que quando se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver com frio, veste ele, porque com isso você amontoará brasas vivas na tua cabeça. E eu estou vendo um monte de brasa viva aqui nos injustiçados. Amém? Eu estou vendo que tem brasas vivas aí. Tem coisa que você não engoliu. Tem coisa que você se magoou. Tem coisa que você se decepcionou. E parece que ninguém está vendo. Eu quero te dizer, Deus está vendo cada lágrima que caiu dos seus olhos. E Ele vai te justificar. Passa o tempo que passar. Confia. Vai vir em nome de Jesus. E não será tarde demais. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero falar agora aqui, igual eu falei de manhã, a diferença, até para perder com Deus é diferente. Sabia disso? Até para perder com Deus é diferente quando a gente está sem Deus. Quando a gente está com Deus, até perder, a nossa perda é diferente de quando a gente está sem Deus. Então eu vou falar aqui algumas diferenças. Perder sem Deus, primeiro, perder sem Deus, nunca mais se encontra de volta, quando você perde sem Deus. Perder com Deus, quando o ladrão for achado, vai ter que te devolver 7 vezes mais. Perder sem Deus é loucura, morte, suicídio, homicídio e depressão. Perder com Deus é a certeza de uma porta maior que vai se abrir. A certeza que só fica na minha vida quem faz parte do plano de Deus para mim. Hashtag Deus no controle. Então fala assim, hashtag Deus no controle. Eu vou repetir porque foi bonito, eu gostei. Fala comigo, perder sem Deus é loucura, morte, suicídio, homicídio e depressão. Agora perder com Deus é a certeza de uma porta maior. A certeza que só fica na minha vida quem faz parte do plano dele para mim. Hashtag Deus no controle. Você tem 2 hashtags para você pôr na internet hoje. Um é o hashtag robustez e o outro é o hashtag Deus no controle. Amém? E aí você entende que não cai um fio de cabelo da tua cabeça se Deus não permitir. Nenhum cabelo fica branco naturalmente, né? Porque dá para passar umas tintas. Mas nenhum cabelo fica branco se Deus não fizer ficar branco. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Nós não temos certeza. A gente tem tanto medo de perder. A gente não está acostumado com a perca. Nós não estamos preparados para as perdas. Eu tive um pastor que num momento muito difícil, que eu tinha perdido muita coisa, eu estava igual aquela águia quando se despena. Você já viu uma águia quando se despena? Quem já viu uma águia se despenando? Tem um determinado momento da vida da águia que ela vai no monte mais alto e ela se despena todinha. Aí quando sobra o bico, ela vai lá, bate o bico na rocha e ela fica até sem bico, fica parecendo um franguinho. Eu estava assim, igual um franguinho. Cheguei nesse pastor e era um pastor que eu gostava pra caramba. E eu falei assim pra ele: e aí, pastor, Deus vai me dar vitória? Sabe quando você vem, né? A única que pode falar uma palavra pra mim é o pastor. E aí, pastor, Deus vai me dar de volta? Deus vai me dar tudo de volta? O pastor olhou pra mim e falou assim: se prepara pro pior. Eu falei, mais pior do que tá. Misericórdia, entendeu? Se prepara pro pior. Aí eu fiquei, ele viu que eu estava magro, eu estava mais magro que o magro. Que eu estava um pau de vira-tripa. Aí ele falou assim para mim: você lembra quando Davi estava com um filho,
primeiro filho que Betseba engravidou, e que ele orou e ele jejuou, e que o filho estava doente, e que ele orou e jejuou para Deus ter misericórdia e deixar a criança viver, qual foi o resultado? Eu falei, a criança morreu. Ele falou, então se prepara para o pior. Cara, eu saí de lá arrasado. Eu saí de lá falando, meu, não há esperança, Senhor. Até o pastor está falando que ele não tem jeito. Depois, com o passar do tempo, eu entendi que eu tenho que estar preparado para o pior. Eu estava conversando com uma pessoa hoje aqui, né? E a gente estava chegando nessa conclusão. Nós precisamos parar de ser mimados. Nós precisamos de parar de ser aquela criança que quer tudo e quer que Deus dê tudo na hora. Nós vivemos em um tempo em que o mundo jaz o maligno. Então a gente, na verdade, se você for analisar, se nós, vamos trocar uma ideia aqui. Se você for analisar, a gente vai perder mais do que vai ganhar. Nós estamos num mundo que jaz o maligno. Se você for fazer uma análise da vida vamos falar, da vida de todos os brasileiros, da vida, e isso envolve cristãos e não cristãos. Todos nós vamos passar lutas. Você tem que estar preparado para a luta. Você tem que estar preparado para a derrota. Você tem que estar preparado para, como Paulo falar, eu sei estar suprido e eu sei passar necessidade. Eu sei ter onde dormir, mas eu também sei não ter pousada certa. Eu sei ter uma refeição e eu sei também não ter nada para comer. Aí eu posso declarar, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma fé madura. Essa é uma fé que ela entende que Deus, Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco. Quando eu tenho o que comer e quando eu não tenho o que comer. Porque não adianta nada eu ser um evangélico bonitinho, levantar a mão e cantar aquela música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. A gente canta. Canta ou não canta? Mas não adianta cantar e não viver. Porque mesmo que não aconteça, Ele continua sendo Deus na minha vida. Mesmo que eu perca tudo agora, se for da vontade de Deus, eu sei que vai ser a escada para cumprir o propósito na minha vida. Não importa o que eu tenha que perder, Senhor. Não importa se eu sofra, Senhor. Eu quero ir para a direção que o Senhor está me dando. Quem aqui quer ir para a direção que Deus está te dando? Mesmo que seja uma direção de dor, mesmo que seja uma direção de sofrimento, mesmo que seja uma direção que agora você vai se angustiar, porque o Rei dos Reis, o Filho de Deus, se angustiou no Getsemane, chorou sangue. Por que nós não queremos passar por aflições? E Jesus não nos enganou, porque Ele disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu creio que vai sair daqui hoje um povo forte dessa reunião, vai sair daqui um povo preparado dessa reunião, vai sair daqui um povo consciente do Deus que serve nessa reunião, vai sair pessoas daqui hoje, que não é qualquer ventinho que vai te tirar da presença de Deus, porque você vai ter no teu espírito a mesma unção de Jesus Cristo, que mesmo padecendo, Ele não foi infiel, mas permaneceu até o fim, esperando a honra de Deus, e na hora certa, vem a honra que Deus tem preparado. Na hora certa, Deus devolve tudo que eu perdi humanamente, aleluia, e eu posso viver algo muito maior do que eu sonhei. Pode aplaudir. Quando eu, por minha vontade própria, escolho entregar a minha vida para Deus, eu não perco, mas eu ganho. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, aqui estão estas vidas, todas elas
estão passando por aflições, estão vivendo um tempo difícil, porque a humanidade está vivendo um tempo difícil. Mas nós estamos aqui para te dizer, independente do que aconteça, nós estamos contigo. Independente do que aconteça, nós não vamos abandonar a fé. Independente do que aconteça e das perdas que possamos ter na nossa vida. No reino de Deus é tudo ao contrário. Muitas vezes quando se perde é que se ganha. E se é necessário eu perder para o propósito se cumprir, Senhor, eis-me aqui. Se é necessário eu viver uma derrota, para que o Senhor, através dessas derrotas, construa uma escada para eu subir, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. Vamos ficar todos de pé? E você vai declarar esse louvor. Você vai declarar essa canção que fala o que eu preguei hoje. Essa canção, você que está em casa também, você vai se conectar com Deus agora. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. No reino de Deus, quando eu diminuo, Deus cresce. Quem crê nisso, levanta as mãos. Então canta agora, declara. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declara. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a distância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Se você crer, diga. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Existe um lugar que quando se perde aqui se ganha. Onde é? Esse lugar é no Senhor. Levanta a tua mão. E mesmo na derrota, e mesmo na luta, declara. Esse lugar é no Senhor. Aonde é esse lugar? Esse lugar é no Senhor. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Isso eu canto. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Porque eu creio Adore a presença de que o Deus Senhor nesse vai te lugar. fortalecer. Que você não vai ficar mais triste pelas perdas. Simplesmente você vai pôr na mão de Deus. Te Ele bendizemos, fará Senhor. o sol da justiça brilhar na tua vida. Ele vai recolher cada lágrima que está caindo dos seus olhos. E você vai entender que o reino está ganhando. E que fazer a vontade de Deus muitas vezes dói. Mas se é necessário para curar, faça a tua vontade, Senhor. Tu és tudo o que eu Tu preciso. és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Eu posso perder tudo, só não posso perder a tua presença. Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso.
Declara. A igreja. Jesus. Declara tudo que eu preciso e eu tenho que é Jesus. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Senhor, eu coloco cada vida agora na tua presença. Estamos aqui, Senhor, no novo templo, no novo tempo. Queremos, Senhor, ainda, meu Deus, que seja árduo o trabalho, ainda que muitas vezes, Senhor, seja contrário, ainda que muitas vezes, Senhor, nós não entendemos, Pai, como seres humanos, com limitações que temos, mas cremos que há um propósito maior em todas as situações, há uma missão a ser cumprida. Os nossos pés se machucarão nas pedras muitas vezes, mas juntamente com as pedras também haverá anjos para vir, Senhor, e sarar os nossos pés, porque o Senhor vai mandar os ministradores, porque sempre tem um escape no meio da luta, porque sempre tem um livramento quando não há mais força, e quando chega no nosso limite, começa o limite de Deus. Nos ensina, Senhor, nos fortalece, amadurece os cristãos que aqui estão. Aqueles que me assistem, amadurece, para que eles possam entender o plano de Deus na vida deles. Senhor, que não seja feito mais do nosso jeito, mais do teu jeito. Que estejamos preparados para as perseguições e que possamos não nos entristecer com elas, mas nos alegrar e regozijar. E entender que fomos achados dignos de viver tribulações pelo teu nome. E isso é uma honra para nós. Porque sabemos que quando passamos por tribulações e perseguições, por causa de fazer o que é certo, brasas vivas se amontoam na nossa cabeça. E saímos mais fortes do que entramos. Saímos mais fortes. Levante as suas mãos, eu tenho sentido uma unção poderosa aqui. E o Senhor está falando que para muitos você vai sair mais forte dessa situação. Você vai sair mais forte do que você era. Não é qualquer vento que vai te derrubar. Não é qualquer influência que vai te tirar. Não é qualquer coisa que acontecer que você vai se sentir magoado e vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas você vai deixar Deus te justificar. Você vai aprender o caminho da justiça. O caminho da justiça do homem muitas vezes é duro. O homem cobra caro, o homem cobra cada centavo. Mas o caminho da justiça de Deus muitas vezes é o perdão. Quando você não leva em consideração e fala: Deus, me justifique, estou na tua presença. Se o Senhor quiser que eu ande 1 milha, eu vou andar 1 milha. Se o Senhor quiser que eu ande 2 milhas, eu vou andar 2 milhas. Como Jesus mesmo nos falou, se nós retivermos os pecados e não perdoarmos, também não poderemos ser perdoados. Mas quando liberamos o perdão, podemos alcançar a misericórdia. Levante as suas mãos e fala: hoje eu estou aprendendo a perder também, Senhor. Hoje eu estou aprendendo a perder também, Senhor. Me capacita para isso. Me capacita, Deus. Me estrutura para Me isso. estrutura, Deus. Que eu possa perder a minha vida Que eu possa perder a minha para vida. ganhar uma nova em Cristo. Para ganhar uma nova em Cristo. Quem aqui está disposto a perder a sua vida para ganhar uma nova? Levanta a mão. Levanta a mão. Só quem está disposto a perder a sua vida antiga para ter uma nova. Levanta a mão. Quem está disposto hoje a ter uma nova mente, deixar a antiga para trás? Levanta a mão. Quem está disposto hoje a deixar Deus implantar em você valores que não tem nada a ver com o mundo, mas são valores do reino de Deus? Levanta a mão. Você vai chegar na tua casa diferente hoje. Você vai chegar, a tua semana vai ser diferente. Os teus pensamentos dessa semana serão pensamentos do alto e não pensamentos da terra. E você vai prosperar. E você vai ver a mão de Deus te guiando em tudo. E você vai ver Deus te ensinando o próximo passo, a próxima etapa. Deus vai te mostrar tudo. Até aqueles que te humilharam vão servir para encaminhar a sua vitória. Receba agora a humilhação que você passou, as situações que você não entende hoje, mas que no reino de Deus está tudo bem. No reino de Deus está tudo conforme o plano que Deus fez. E hoje Deus está te mostrando esse plano. Se você orar um pouco mais, e nós vamos orar mais 2 minutos, se você orar um pouco mais, os seus olhos vão se abrir nessa noite. Você vai enxergar anjos, você vai enxergar Deus completando obras que começou na tua vida. Feche os seus olhos agora, ore mais 2 minutos. E Deus vai mostrar para muitos aqui o próximo passo que você vai dar amanhã.
as decisões que você vai tomar amanhã, palavras que você vai ter que falar, e Deus vai pôr na tua boca. Senhor, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei como eu vou falar, eu não sei mais como agir com essa pessoa, eu não sei como mais responder. O Senhor está falando, Ele vai pôr palavras na tua boca, e você vai saber exatamente o que fazer, pois Deus não te dá uma cruz maior do que você possa carregar. Faz a oração final, faz a oração agora, dizendo: Deus, eu aprendi a perder nessa noite. Se o Senhor me der vitória, eu estou no lucro. Se o Senhor não permitir a minha derrota hoje, se não for por pecado, se for por pecado, não adianta, é derrota mesmo. Aí vai ter que sofrer a consequência. Mas se não é por pecado, eu fiz tudo certo, eu sou justo diante de Deus, e eu estou vivendo derrota mesmo assim, alegra o teu coração, porque virá a justiça de Deus sobre a tua vida. Deus, eu te agradeço por mais uma revelação, por mais uma palavra, por esse novo tempo, esse novo templo, as novas direções que o Senhor tem dado, e me ensina o caminho, ensina o teu povo o caminho. Sei que o Senhor já está escrevendo uma nova história, sei que já há um próximo passo que daremos, sei que hoje muita coisa não entendemos. Às vezes parece um esforço em vão, às vezes parece um sacrifício sem resposta, orações sem respostas. Às vezes parece, Senhor, que estamos andando, chorando, semeando e nada está acontecendo. Mas sabemos que não, sabemos que cada semente no reino de Deus, ela frutifica, não no nosso tempo. E nos ajude então a esperar o tempo para a colheita. O tempo da colheita espiritual é um tempo de perseverança, é um tempo de paciência, assim como Tiago 5 fala, tenhais paciência, assim como Jó, que perdeu tudo, mas depois no capítulo 42, Jó tem tudo em dobro, perdeu, Sharai Cantorre Manabassúria, ali em Jó 42, filhos são restituídos, a mulher dele tem o coração convertido por ver a fidelidade dele, Shai Cantorri Manabassuri Cantarabalabashai. Toda riqueza, Jó recebe presentes que ele nem sabia de onde estava vindo. E a Bíblia fala que o segundo estágio de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Ele jamais trocaria a primeira vida que ele teve pela segunda que Deus deu, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu sinto que Deus está trazendo uma nova estação. Uma nova estação está chegando. Uma estação onde aqueles que foram fiéis nas perdas serão honrados. Onde você vai olhar para trás e ver que você tem sido alicerçado e você está com músculos espirituais. Você não vai ser mais como aquela pessoa fraca, mas Deus está te fortalecendo. A cada dia, a cada derrota, a cada perda, você fica mais forte. Você fica mais forte. Por isso Deus falou comigo, robustez. Robustez. Declara assim comigo agora, fala assim: a cada derrota, a cada perda, a cada injustiça, eu estou ficando mais forte. Músculos espirituais estão surgindo na minha vida. Não é nada que vai me derrotar. Se Deus me sustentou até aqui, vai continuar me sustentando. Eu sei disso. Tenho essa consciência. Hoje eu sou melhor do que eu era antes das perdas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu tomo posse dessa nova estação que está chegando. A estação da honra. A estação da restituição. A estação de receber tudo em dobro. Porque Deus sabe recompensar aqueles que passam pela prova e são aprovados. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, porque hoje Ele te aprovou, aleluia. Vejo muitas pessoas que nessa noite foram aprovadas por Deus. E você sai daqui hoje para andar mais uma milha. Você sai daqui hoje para andar com passos de fé. Porque se fosse somente humano, você já teria parado.
Mas porque Deus tem um plano na sua vida, você não vai parar, você vai continuar. Levante as suas mãos. Fica assim comigo. Jesus, se fosse aquilo que é humano, se fosse só pelo que é humano, eu já teria parado. não teria parado. Mas eu vou andar pela fé. Me fortalece. Me ajuda a passar esse tempo difícil. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Levante as suas mãos. Robustez. O Deus que falou comigo de manhã estava certo. Robustez em todas as áreas. Robustez ministerial. Robustez sentimental. Robustez financeira. Robustez familiar. Robustez conjugal. Robustez emocional. Você vai sair mais forte dessa luta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações e misericórdia do Altíssimo e seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu não vou falar uma semana de vitórias, porque isso é muito clichê evangélico. Eu vou falar uma semana de propósitos cumpridos na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Aplauda ao Senhor. Vai nessa paz. Quarta-feira eu te espero aqui. Deus abençoe vocês. Quem quiser oração, eu estou aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Nós temos ainda tapioca doce lá na frente. A Margarete vai lá. R$5. Quem quiser, ajuda a cantina, ajuda a igreja. Deus abençoe.